Vamos entender como será a redação no concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. A gente vai analisar dentro do edital as principais informações para que você possa se preparar de forma clara e objetiva, entendendo exatamente o que será cobrado e como será cobrado. Então vem comigo, eu sou a professora Giovana Berbert, professora de redação, e eu vou mostrar para você dentro do edital as principais informações que você precisa saber antes de fazer a prova. Primeira informação muitíssimo importante. Você vai fazer a prova objetiva no mesmo dia que você vai fazer a prova de redação. Ou seja, você vai fazer as duas provas no dia 28 de setembro de 2025. É muito importante você ter essa consciência, porque você não saberá, por exemplo, se você terá ou não a sua redação corrigida depois da prova. Você vai escrever lá no dia a sua redação com a mentalidade: minha redação será corrigida. Então já vai preparado com essa cabeça e você tem que fazer tudo isso no mesmo dia, no dia 28 de setembro de 2025. É importantíssimo deixarmos claro também que você vai ter 4 horas para fazer a prova de redação e a prova objetiva. Então, não é do tipo, eu vou ter 4 horas para a prova objetiva e depois mais 4 horas para a redação. Não, é você que tem que organizar o tempo para fazer a prova objetiva e a prova de redação, tudo dentro do período das 4 horas, ok? E quantas questões objetivas são, professora? São 50 questões objetivas. Você terá de fazer uma prova objetiva com 50 questões, 50, mais a redação. Essas questões objetivas, elas estão divididas entre os conteúdos de língua portuguesa, matemática aplicada, direitos humanos e legislação educacional, além dos conhecimentos específicos que são diferentes para cada cargo almejado. Então, olha a divisão. Você terá 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de matemática, 5 questões de direitos humanos, 10 questões de legislação educacional e 20 questões de conhecimentos específicos, totalizando 50 questões. Todas essas questões têm o mesmo peso, ou seja, todas elas valem a mesma quantidade, que é 1,6. No total, então, 80 pontos. Antes da gente ir para a redação, é muito importante você ter a consciência de que a sua redação, ela será corrigida, pelo menos, se você não for reprovado na prova objetiva. E o que você precisa para não ser reprovado? Você precisa obter pelo menos 50% de acertos, ou seja, você precisa de acertar pelo menos 25 questões. Obter 40 pontos. Então, acertos 25 questões, no total, pelo menos 40 pontos. Porém, tem 2 questões aqui que vocês precisam se atentar. A primeira delas é que você não pode zerar nenhum dos 2 módulos, ou seja, você não pode concentrar todos os seus acertos na prova de conhecimentos específicos e nem concentrar todos os seus acertos na prova de conhecimentos gerais. Você precisa acertar pelo menos uma questão de cada módulo, ou seja, você não pode zerar. Então, às vezes, você foi maravilhosamente bem no módulo de conhecimentos específicos, mas infelizmente você não acertou nenhuma questão dos conhecimentos gerais. Sua redação já não vai ser mais corrigida. Você vai ser praticamente desclassificado porque você não foi aprovado na prova objetiva. Então, tem que ter essa visão. Agora sim podemos falar da prova de redação. A prova de redação, ela além de poder te eliminar, ou seja, dependendo da sua nota, você pode ser eliminado do concurso, você também pode ser classificado. Você pode ficar numa posição muito baixa, mas existe aquela posição e você, inclusive, pode ser chamado no futuro. Então, muita atenção, não desmereça a redação. Não pense, chegando lá eu faço qualquer coisa. Não. Se você fizer qualquer coisa, você pode ser eliminado do concurso. Então, a gente tem que trabalhar para pelo menos você ser classificado. Mas a gente vai objetivar que você feche a redação para que aquilo possa te dar uma tranquilidade muito grande no concurso, ok? As provas de redação, elas vão ser corrigidas desde que você esteja dentro daquela listagem da prova objetiva entre 10 vezes o total de vagas oferecidas para o seu cargo. Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. Vamos supor que você fez a prova objetiva e aí na prova objetiva passaram 500 pessoas. Vamos supor que passaram 500 pessoas lá na prova objetiva. E para aquele cargo que você está querendo, foram destinadas 10 vagas. Então, tem 10 vagas. Eles vão corrigir as redações dessas 500 pessoas? Não, eles não vão corrigir das 500. Eles vão corrigir a redação de quantas pessoas? Eles vão pegar as 10 vagas que tem e vão multiplicar por 10. Vai dar um total aqui de 100 pessoas. Eles vão pegar, então, as 100 primeiras colocadas,
as 100 primeiras colocadas e vão corrigir a redação dessas 100 primeiras colocadas. Então, eles não vão corrigir a redação dessas 500 pessoas, não, tá? Só das 100 primeiras colocadas. Por isso que você tem que estudar para a prova objetiva, porque às vezes você se dedica muito para a prova objetiva, esquece de estudar para redação, aí você até passa dentro desse número das 100 aqui, mas chegando lá na prova de redação você não vai tão bem. Ou às vezes você estuda tanto para redação que infelizmente você não entra dentro desse número, por exemplo, de 100 pessoas. Então é importantíssimo que você estude bastante as duas provas, digamos assim, a objetiva e a de redação. Como eu disse para vocês, não vão corrigir. As redações não serão corrigidas daqueles candidatos que não forem aprovados na prova objetiva. Então, se ele for reprovado na prova objetiva, não tem nem chance da redação ser corrigida. E também não serão corrigidas as redações de quem não entra naquele total de provas de redações que eles vão corrigir. A prova de redação, meu povo, ela vai valer 20 pontos. Então, você pode tirar entre 0 e 20 pontos na prova de redação. Para que você seja pelo menos classificado, você tem que tirar 50% da nota da redação, ou seja, você tem que alcançar no mínimo 10 pontos. E como esses 20 pontos, professora, eles vão ser distribuídos na minha redação? Quais habilidades eu preciso ter para que a minha redação alcance uma nota bem alta? Então, vem cá que eu vou mostrar. Você tem que dominar 6 habilidades. Quais são essas 6 habilidades? As 3 primeiras habilidades, elas estão dentro dos aspectos macroestruturais, ou seja, fazem parte ali do texto como um todo. A gente analisa o texto como um conjunto de ideias. Então, a gente tem, olha, habilidade 1, 2 e 3. A gente já vai entender. E nós temos as habilidades microestruturais, são características específicas dentro da construção das frases, dentro da construção das palavras. Aqui nós temos, então, mais 3 aspectos, mais 3 habilidades. A primeira habilidade, que é a macroestrutural, é sobre o conhecimento e a compreensão do conteúdo proposto, ou seja, você conseguiu escrever sobre o tema? E você conseguiu desenvolver uma redação dentro do texto dissertativo argumentativo? Acredite ou não, existem pessoas que escrevem a redação, mas elas não escrevem sobre o tema que foi solicitado. Elas escrevem sobre outro tema. Por que uma pessoa faria isso? Às vezes por falta de atenção, às vezes por dificuldade de interpretação textual. Então, o primeiro aspecto que vale 4 pontos é se você, pelo menos, escreveu sobre o tema que estava sendo pedido e se você escreveu uma redação dissertativa argumentativa. Para você alcançar isso, uma dica muito importante. Certifique-se de que você usa as palavras do tema em cada parágrafo. Professora, não vai ficar repetitivo? Depende da proximidade. Mas se você conseguir colocar diluído ali em cada parágrafo, você garante para você que não houve fuga do tema, que não houve tangência do tema, que é algo que penaliza. Então, peraí, eu abordei o tema, eu tenho certeza, porque eu falei do tema o tempo todo. O tema estava ali na minha redação em todos os parágrafos. E para você escrever uma redação dissertativo-argumentativa, você precisa de escrever uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. O segundo aspecto é o desenvolvimento da sua argumentação. O que eles vão avaliar aqui? Eles vão avaliar se a sua argumentação ela está organizada. Existem alguns textos muito bagunçados e tem uma técnica que a gente usa na introdução que a gente chama de antecipação dos argumentos. A gente prepara o leitor para o que ele vai encontrar nos próximos parágrafos. Isso é uma técnica que vai garantir que a sua argumentação estará organizada. Ela é muito importante, ela faz um grande diferencial na sua redação. Então, a gente vai observar se você respeita a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão e se você organiza as ideias que vão aparecer e vai desenvolvendo bem essas ideias. E o terceiro aspecto é a coerência, ou seja, as ideias que você apresentou, elas possuem uma relação lógica. Quando a gente fala relação lógica, você apresenta, por exemplo, causa e depois consequência. Então, suponhamos que a gente tem um problema. Você quer convencer aquele leitor que aquilo ali realmente é um problema. Então, primeiro você explica a causa e depois você explica a consequência, porque não tem jeito de você fazer o contrário, explicar a consequência e depois explicar a causa. Também você tem que tomar cuidado para não explicar coisas que não têm a ver com aquele
tema, que são totalmente desconfiguradas, que não são coerentes, não são lógicas aquelas ideias. É importante que você apresente as ideias de forma lógica, que você apresente aquela ideia e vá trazendo exemplos concretos, consequências daquilo dali, você apresente tudo de uma forma organizada. Eu sempre digo para os meus alunos, você precisa ser um candidato didático. Você precisa ser um bom candidato que explica para o leitor e quando ele lê a sua redação, ele tem facilidade de compreender. Nós vamos avaliar, no próximo vídeo aqui do nosso canal, uma redação nota máxima do último concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E nós vamos ver essas características dentro da redação. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Então, não fique desesperado se você não entendeu muito bem do que se trata, tá? A gente vai entender na prática. Os aspectos microestruturais, eles são mais pertinentes às características de português, de língua portuguesa. Então, esses primeiros 3 aspectos sobre os quais eu falei, eles falam mais, eles discorrem mais sobre a questão da organização do texto dissertativo, das ideias, está mais no campo semântico, das ideias e da compreensão. Agora, esse segundo aspecto, a gente vai falar mais sobre a construção frasal, sobre o domínio da língua portuguesa, sobre isso que a gente vai falar agora. O quarto aspecto, então, ele vai avaliar como que você organiza suas frases. Como assim, professora, como eu organizo as minhas frases? Quando você monta uma frase, um período, uma oração, você está colocando aquelas informações ali de forma completa ou você meio que para a redação do nada? Você estava escrevendo uma frase e antes de completar você para. Então, por exemplo, eu estou dizendo assim, a professora Giovana, docente que tem um curso chamado Conatos e dá muitas aulas no YouTube, ponto. Peraí, eu parei a frase no meio, porque eu estava falando alguma coisa sobre a Giovana. Eu não concluí a frase, eu iria dizer, a Giovana, professora de redação que tem um canal no YouTube, dá aulas para vários tipos de alunos. Eu esqueci de completar minha frase, eu cortei ela no meio, isso é um truncamento. Justaposição, às vezes a gente tem frases que a gente queria, basicamente, dividi-las em períodos diferentes, colocar um ponto final. Quando eu falo período, pessoal, o que é um período, né? Às vezes eu estou usando uma nomenclatura que é nova para vocês. O período vai aqui, ó, da letra maiúscula que começa uma frase até o ponto final que finaliza. Isso é um período. Oração é uma frase com verbo. E uma frase é um período de texto, mas que não necessariamente tem verbo, mas tem uma unidade de sentido, tá? Então, por exemplo, silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio é uma oração ou uma frase. É uma frase, porque silêncio não é verbo, não tem verbo aqui. Silêncio é uma frase, é uma unidade de sentido. Agora, uma oração seria pare. Por que pare uma oração e silêncio não? Porque pare é do verbo parar. É a conjugação do imperativo do verbo parar. Eu estou mandando alguém parar. Pare. Oração. Silêncio. Frase. E o período é o que vai da letra maiúscula até o ponto final. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de justaposição de orações ou períodos, a gente está falando de uma pessoa que está escrevendo e está colocando todas as ideias ali juntas e não tem um ponto final para dividi-las. Não tem ali um conectivo como assim, desse modo, dessa forma. A pessoa só vai escrevendo, escreve, e cadê o ponto final? Não tem ponto final. Isso é o que a gente chama de justaposição. E o truncamento é quando você coloca ponto final onde não devia colocar. Então, tudo aqui tem a ver com ponto final. Pessoas que colocam ponto final onde não deveriam colocar e pessoas que não colocam o ponto final onde deveriam colocar. O excesso, a ausência ou a duplicação de elementos sintáticos. Às vezes as pessoas estão escrevendo, elas estão desatentas, aí elas escrevem assim, assim, assim. Elas escrevem 2 assins, um na frente do outro. Isso aqui faz a pessoa perder ponto. Ou a pessoa está escrevendo e ela esquece de um elemento, né? Então, por exemplo, precisa-se analisar. Peraí, cadê o de? Precisa-se de analisar. A pessoa esqueceu, então acaba perdendo ponto também. Considerando-se a utilização dos recursos coesivos da língua, de modo a tornar a relação entre frases e períodos e entre os parágrafos do texto mais clara e precisa. Ou seja, se eu leio a sua redação e eu não entendo muito bem o que você falou porque ficou confuso, e essa confusão se deu pela falta de palavras, ou pelo excesso de palavras, ou pela divisão errônea das frases e das orações dos períodos, você vai perder ponto aqui. E olha o que acontece, você perde 0,25 por erro.
por erro. Então, é como se você começasse com um total de 1 ponto e a cada erro fosse descontando esse 1 ponto. Ou seja, se você tiver 5 erros aqui, você vai tirar 0, você não vai tirar menos 25, tá? Mas você vai tirar 0 nessa competência porque você perdeu todos os pontos possíveis. Agora vamos falar de morfossintaxe, que é um dos mais difíceis. Aqui a gente está falando de colocação pronominal. Palavras que pedem, por exemplo, pronome, e se você usou o pronome correto e no lugar correto. Então, alguns alunos perguntam, né? O correto é torna-se ou se torna? Está dentro da colocação pronominal. A concordância verbal e nominal. Você está conseguindo concordar o verbo com o sujeito? Você está conseguindo concordar o nome com o gênero das palavras, com o número das palavras? Os conectores, você está usando conectores corretos? Você está usando, por exemplo, portanto? Ou você está confundindo portanto com no entanto? Tudo isso vai ser descontado aqui. Emprego de pronomes, você está conseguindo colocar o pronome correto? É o se, é o me, é o lhe, é o a? Qual que é o pronome correto? Paralelismo sintático, eu estou repetindo ali, por exemplo, a preposição e a conjunção onde eu preciso de repetir? Regência verbal e nominal. Eu peguei um verbo, eu estou sabendo fazer a regência dele? Eu estou colocando crase onde deve ter crase? Eu estou colocando ali a preposição onde deve? Eu estou colocando preposição a mais que não devia existir? A seleção vocabular. Eu estou, por exemplo, escolhendo as melhores palavras? Eu estou escolhendo palavras precisas para aquilo que eu quero dizer? Ou eu, por exemplo, confundo muitas vezes o ratifica com o retifica? Tudo isso tem a ver aqui com essa habilidade. Eu estou possuindo algum vício de linguagem? Eu estou colocando muito né, ou então que? Eu estou colocando muito gerúndio? Virou gerundismo? Eu estou cometendo queísmo? As gírias ou marcas de oralidade, como por exemplo, tá, tipo assim, que nem, eu estou cometendo muito isso? Eu estou sendo preciso naquele vocabulário que eu estou escolhendo? O meu vocabulário, ele é inadequado a um texto escrito, tempos e modos verbais, por exemplo? Ou seja, o vocabulário que eu estou escolhendo, ele está condizente com o tempo, com o modo verbal que eu estou escolhendo, com a redação que eu estou escrevendo? Eu estou obedecendo o grau de formalidade e informalidade, ou seja, eu estou usando as palavras adequadas para aquele contexto de escrita, que é uma prova, que é uma avaliação, ou eu estou usando, às vezes, termos que são muito comuns no nosso dia a dia e não necessariamente num texto escrito. Isso tudo aqui vai ser analisado na morfossintaxe e você vai ter descontado 0,25 para cada erro. Então, você tem 3 pontos, você começa com 3 pontos, e a cada erro que você comete vai descontando nesses 3 pontos. E, por fim, nós temos os desvios. Os desvios, eles têm a ver com a acentuação, se você está acentuando a palavra corretamente. Se você está escrevendo a palavra corretamente, ou seja, S, C cedilha, um R, 2 Rs, como que eu estou escrevendo? A translineação, na hora de separar as sílabas, igual a gente aprende lá no primário, eu estou separando direitinho? Ou eu estou colocando duas, por exemplo, na hora que eu vou dividir a palavra carro, eu estou escrevendo assim, carro, carro, pelo amor, né? Acontece. Isso aqui também faz você perder 0,25 por erro. Uso de letras maiúsculas e minúsculas e pontuação, vírgulas. Eu, Giovana, achava que pontuação tinha que ser colocado aqui na estrutura sintática, né? Mas quem sou eu na fila do pão? Mas pontuação é muito mais um problema de estrutura sintática do que um problema de desvio, mas tranquilo. Tudo isso a gente tem aqui, ó, 20 pontos no total. Então é como se você começasse a sua redação com 20 pontos e a cada erro cometido você vai tendo um decréscimo nesse ponto, tá? Você vai decrescendo a sua nota. Agora eu quero a atenção de vocês para alguns aspectos específicos, ok? O candidato deverá escrever a prova de redação primando pela abordagem completa do tema, o que eu falei com vocês. Pega o tema e vai colocando ele pelo menos uma vez em cada parágrafo, que isso vai deixar você bem mais seguro. E adequação ao tipo textual solicitado, você tem que ter certeza que você está fazendo uma dissertação argumentativa. Pelo uso das normas do registro formal, ou seja, nada de usar gírias, nada de usar termos muito coloquiais. E culto da língua portuguesa. Você está numa prova, então você não vai ficar usando nenhuma expressão que você usa com seus amigos, tá? Seja bastante formal. Pelo emprego de elementos que garantam a coesão textual. O que são esses elementos? É o uso de conectivos como mas,
Todavia, contudo, porém, portanto, não obstante, embora, apesar de, logo, assim, dessa forma, desse modo, esses termos, eles são essenciais no texto escrito. Quando nós estamos nos comunicando verbalmente, a gente quase não os utiliza. Porém, a gente precisa de utilizar esses termos quando a gente escreve uma redação escrita. É essencial que a gente faça isso. O erro idêntico de ortografia será computado apenas uma vez. Isso é uma coisa muito boa, né? Então, vamos supor que você escreve aqui a palavra bem-estar. A palavra bem-estar, ela tem hífen, tá? A palavra bem-estar tem um hífen aqui. Só que aí você não colocou esse hífen, você não colocou. E você escreveu a palavra bem-estar 3 vezes. Quer dizer, então, professora, que eu vou perder 0,75? Não. Você vai perder 0,25 porque vai ser contabilizado como apenas um erro, como apenas um desvio, tá? Importante saber disso. Continuando aqui, a prova de redação consistirá na elaboração do texto dissertativo sobre o tema inédito, a gente já falou. E esse texto, gente, olha só o que ele vai procurar: a clareza, a precisão, a consistência e a concisão. Se você conseguir entender esses 4 conceitos, clareza, precisão, consistência e concisão, você com certeza vai escrever um bom texto. Professora, mas eu nem sei o que essas palavras significam. O que é um texto claro? É um texto que não é nebuloso. Quando você usa aqueles termos, a pessoa que está lendo, ela entende aquilo que você disse. Ela está compreendendo, não é uma coisa muito vaga. Alguns alunos, às vezes, vão escrever redação e falam assim: ai, porque o governo não investe nessa temática. A palavra investir é uma palavra um pouco nebulosa. O que é investir para você? Seja claro, seja preciso. A precisão, ela está muito nessa ideia de algo muito genérico. Às vezes o aluno, ele diz, por exemplo, que existem muitos problemas na sociedade. Seja preciso, especifique de qual problema você está falando. Seja consistente nas suas ideias. Organize as suas ideias para mostrar que você está escrevendo sobre um assunto de forma específica, consistente. Dê às vezes ali uma comparação para a gente entender de fato o que você está dizendo e seja conciso. Apresente ideias dentro das 30 linhas. Você não pode enrolar muito. Seja também resumido, obedecendo as 30 linhas que você tem para fazer essa redação no máximo. A prova deverá ser feita com caneta esferográfica, ou seja, nada de caneta de gel. Eu amo caneta de gel, gente. Eu amo essas canetas aqui, ó. Eu amo essas canetas. Quem acompanha minhas lives lá na outra rede sabe que eu amo essas canetas de gel. Mas para fazer a prova de redação tem que ser caneta esferográfica. Não pode ser caneta de gel, nem nada do tipo. Pode ser caneta azul ou preta, mas o corpo da caneta tem que ser transparente. A grafia tem que estar legível. Por que tem que estar legível? Não é que a gente tem preconceito com a sua letra, mas para que o seu desempenho não seja prejudicado, ou seja, a gente precisa entender o que você está dizendo, porque se eu não entendo o que você escreveu, eu provavelmente vou refletir a minha não compreensão na sua nota. Então, isso é um problema muito sério, tá? A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova de redação. Ou seja, o seu rascunho não vale nada. A gente vai avaliar a sua prova de redação. Isso é importantíssimo você entender. O espaço para rascunho é de preenchimento facultativo e não vai ser avaliado. Durante a prova, não serão permitidas consultas, então você não pode pesquisar nada e você também não pode ganhar uma folha a mais para o rascunho. Você só tem aquela, ponto final. A prova de redação vai ser realizada no mesmo período da prova objetiva e quem tem que administrar o tempo é você. Você. E para isso você precisa ter estratégias para fazer a prova de redação, né? Você não pode ficar fazendo de qualquer maneira. Ter estratégias é saber gerenciar o tempo também. Após o término do tempo previsto para a duração de provas, você não vai ter um tempo adicional. Então, é o tempo que está ali, ponto final. Então, não fica pensando assim, porque eu tenho 4 horas para escrever o rascunho. Depois que as 4 horas terminarem, eu passo minha redação a limpo. Não, 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 não. Não serão corrigidas as provas de redação com menos de 15 linhas. Isso é muito importante, gente. Mesmo que você não tenha o que falar, invente, porque você precisa preencher pelo menos 15 linhas. Qualquer fragmento que for escrito fora do formulário adequado, apropriado, não vai ser avaliado, ele vai ser desconsiderado. Ou seja, você vai receber ali a sua folha final da redação, pensa que ela aqui é um retângulo. E aí você está todo feliz e saltitante escrevendo, mas aí passou uma sílaba. É como se aquela sílaba não existisse. Você acabou de cometer um erro de português, porque você escreveu uma palavra incompleta, porque eles não consideraram aquilo que passou do espaço. Então, obedeça fielmente, rigidamente o espaço que você tem para escrever a sua redação, tá? Não ultrapasse de forma alguma.
Somente será computada como linha aquela que apresentar pelo menos 2 palavras inteiras. Então, isso serve principalmente para aquela galera que está preocupada com o espaço. Eu tô aqui na linha 14, né? Escrevi, aí eu tenho que colocar alguma coisa para ser até a linha 15. Então, você tem que escrever pelo menos 2 palavras inteiras para sua linha 15 ser contabilizada. Se você colocar só uma sílaba ou só uma palavra, a sua redação não vai ser avaliada, tá? Você vai ter zerado a redação. A folha de texto definitivo não pode ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que a identifique. Gente, o corretor não pode saber que você é você. Então, você tem que escrever a redação no espaço da redação, você vai assinar no espaço que for indicado para você assinar, mas você não vai assinar fora do espaço que for indicado para você. Não faça isso, por favor. Assina no espaço que é indicado para você assinar. Você não pode usar corretivo, então nem adianta levar porque você não pode usar. E você vai tirar 0 se você fizer o quê? Você vai tirar 0 se você fugir do tema, é aquilo que eu falei com vocês. Coloca o tema em todos os parágrafos, que assim você não foge. Ou do tipo de texto proposto. Nada de escrever uma narração, uma história, nada de escrever poesia, por mais que você seja poeta, né? A nova Adélia Prado, não faça isso. Apresentar nome parcial, nome completo, rubrica, assinatura, codinome, apelido, sinais, iniciais, números, desenhos, códigos ou marcas que permitam a identificação do candidato. Porque o que pode acontecer, gente? Às vezes você não assinou, mas você fez alguma coisa ali na prova, por exemplo, tem as linhas, né? Tem as linhas ali. Às vezes você foi lá e circulou o número. Circulou. Ai, Giovana, circulei, porque lá na hora eu tava assim, acabou o tempo, acabei de fazer tudo que eu tinha que fazer. Aí fiquei lá brincando com os números. Zé do céu. Você acabou de zerar a sua prova. Porque eles podem entender que quando você circulou um número, aquilo era um código que você tinha para a banca saber que a redação é sua. Entende? Então, a gente tem esse problema muito sério. Nada de deixar nenhum sinal que te identifique na redação, tá? Nada de fazer isso. Obviamente, a sua redação ela não pode estar em branco, né? Como é que a gente vai avaliar? Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente, ou seja, não pode fazer desenho, não pode usar números e também não pode usar palavras soltas, tá? Palavras ali aleatórias na sua redação. Tudo tem que estar dentro do seu texto, dentro da coesão daquilo que você quer trazer. Você não pode escrever a prova em outra língua que não seja a língua portuguesa. Então, nada de escrever a redação em espanhol. Nada de escrever a redação em inglês. Tem que ser em português. Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Gente, não é letra feia. É aquela letra que não dá para ler. Tem redações que não dá para você ler o que está escrito. Simplesmente não dá. Isso aí você vai ser penalizado se você fizer, porque você, se não tiver como compreender o que você escreveu, é 0. Não tem conversa. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Às vezes a pessoa ela escreve no verso da folha, ela escreve no rascunho, ela escreve no caderno de questão. Não vale, tem que ser na folha definitiva, senão você tira 0. Escrever 14 linhas ou menos. Isso, gente, contando o título, se for o caso. Então, eles vão contar o título. Eu não sugiro título em redação de concurso. Mas se você fizer, eles vão contar o título e se você tiver 14 linhas ou menos, você vai ter a sua redação zerada. Se for composta integralmente por cópia de trechos da coletânea ou qualquer outra parte da prova, nada de copiar. Ah, Giovana, porque eu não tinha o que falar, né? Aí, para não deixar a prova em branco, eu copiei as questões, porque, poxa, eu não vou deixar em branco. Beleza, você copiou? A banca vai descontar aquilo que você copiou. E você vai ser penalizado por isso. Você vai até mesmo tirar 0, caso você tenha feito isso. Mas se você compor integralmente, tá? Se você compor só em algumas partes, vai acontecer de você tirar 0, se caso, por exemplo, escreveu a redação aqui, você escreveu 16 linhas, 16. Só que aí, o querido, ele copiou 4 linhas inteiras de partes da prova. 16 menos 4 dá o quê? Dá 12. Quer dizer que o aluno escreveu 12 linhas. Se ele escreveu 12 linhas, ele escreveu menos do que o exigido, porque 4 foram cópias, 12 linhas foram textos escritos mesmo, ele vai ter a prova dele zerada. Zerada a prova de redação, porque foi menos do que o exigido, tá? Então, não é que a cópia zera automaticamente, depende desse caso. Agora, se ela for composta integralmente por cópia,
totalmente por cópia, ela é zerada também. Se você apresentar qualquer forma proposital de anulação, como por exemplo, impropério, palavrão, se você colocar um palavrão, se você colocar um termo ali muito engraçadinho, sabe? Coloquei um termo muito engraçadinho na minha prova, 0 também, ok? E apresentar formas propositais, já falei sobre isso. A nota do critério que avalia o tema será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto. Então, como eu já falei, qualquer coisa que estiver fora disso não vai ser avaliado. É muito importante a gente falar desse 8.9.17. As propostas de redação da Consulplan, que é a banca dessa edição do concurso, elas apresentam uma coletânea de textos motivadores. O que é isso, Giovana? Os textos motivadores, gente, por favor, não é texto motivacional. Texto motivacional é aquele que te joga pra cima, né? Vai, isso aí. Não é texto motivacional, é texto motivador. Esses textos, eles vão te ajudar a entender melhor o tema. Por isso que eles dizem que é um ponto de partida para a reflexão sobre o tema. Esses textos vão ajudar você a entender melhor o tema. Não é para você copiar o que está escrito lá. Não é para você se sentir obrigado a falar daquilo que está lá, mas aquilo está te ajudando a entender melhor o tema, porque às vezes a gente pega aquela frase e aquela frase ela não está clara o suficiente para a gente, ela não está precisa o bastante. Então a gente vai para os textos motivadores para que a gente entenda com clareza e precisão sobre o que se trata aquela redação, ok? Então por isso que você tem que considerar essa questão dos textos motivadores. Os textos compostos apenas por cópias desses textos, como a gente já viu, vão receber a nota 0, tá? E quando o corretor perceber que você está usando muito, a sua nota também pode abaixar. O sigilo é sempre mantido, então por isso que você não pode assinar, como a gente já falou sobre isso em outros pontos. A sua prova de redação ela vai ser digitalizada, então o corretor não vai ver seu nome, porque só vai digitalizar e mandar para o corretor aquela parte da redação, não vai mandar nada fora isso. Bom, e você pode entrar com o recurso. Se Deus quiser, a gente não vai precisar do recurso, porque vocês vão tirar a nota máxima, vocês nem vão se preocupar com chorar pontinho. Porém, se for necessário, você pode entrar com recurso conforme o edital. E aí, meu querido, deu para entender direitinho o que o edital pede? Ficou claro para você toda a questão da prova? Você compreendeu como que a redação vai ser corrigida e o que desconta ponto? Eu tô aqui para te ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, dá um incentivo. Aqui na internet a gente produz conteúdo, mas a gente não sabe como vocês estão recebendo. Então, uma forma da gente ter essa interação professor-aluno é você manifestando por meio das curtidas, da inscrição no canal, dos comentários. E se você quer que eu aborde alguma questão específica para essa prova, comente aqui que eu vou fazer de tudo para produzir esse conteúdo e enriquecer a sua preparação para a prova. Lembrando que nós vamos ter um curso de redação para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Vai ter aula detalhada, estruturas para você poder organizar sua linha de raciocínio, propostas específicas e autorais para esse concurso, correções detalhadas, tudo isso de forma bastante completa e junto comigo. Você pode ter acesso ao curso aqui, ó, no link que está na descrição deste vídeo. Então, espero você nos nossos próximos encontros, sejam aqui pelo YouTube, seja lá como meu aluno. Tchau, tchau!